A ideia do padre, ele colocou ali uma festa do produtor, que acontecia uma vez por ano ali. Inclusive no primeiro filme a gente fala disso, né? Aí com o tempo, né, a comunidade ela foi se tornando muito mais evangélica do que católica. Então, até o contato com aquela igreja foi ficando mais difícil. As pessoas foram meio que abominando a igreja, passava perto, tinha medo. A gente começou a desmistificar isso, começou a levar para dar aula lá dentro, isso lá em 2003 mesmo, né? Quando a gente começou esse resgate da identidade, a gente passou a levar a galera para lá, dar aula lá dentro. A gente conseguiu um histórico da igreja, hoje a gente já tem um material assim, bem legal falando sobre a igreja, né? Como, desde a época da construção dela, ela é de 1734, e ela foi construída em várias etapas. No século XIX, ela passou por uma grande reforma durante quase a primeira metade do século todo, né? Uma obra de igreja realmente, durante 50 anos ela passou sendo reformada. Por isso que tem essa fama, né? Só quando chegou no quarto, né? Que foi de 1828 a 1834, foi o surto da febre amarela aqui. Aí a comunidade começou a entrar em decadência. Aí a decadência da comunidade acabou fazendo com que a igreja também fosse entrando em ruína. Durante o século XX todo, praticamente, ela foi caindo. Mas no século XIX, aquilo ali bombava, era uma área assim, talvez uma das mais importantes do município todo. Era muito mais importante, por exemplo, porque começou tudo por aqui, né? Professor, fala um pouquinho da Boa Morte, o porquê da Boa Morte, no Macacu. Aí a gente também foi pesquisar isso, né? Porque São José da Boa Morte tinha a ver com essa história aí da época da febre de Macacu, que as pessoas vinham pra cá pra morrer aqui pra ter uma boa morte, né? Ali pra perto daquela igreja. Aí a gente foi ver, né? Porque se a igreja é de 1734 e ela já tinha o nome de São José da Boa Morte, então essa história estava mal contada. Aí a gente foi descobrir o seguinte, que existe São José da Boa Morte, a igreja de São José da Boa Morte aqui, no centro do Rio de Janeiro, em São Vicente, em São Paulo, e em Portugal. E que o São José, ele foi considerado um santo padroeiro, além do santo padroeiro dos operários e tudo, foi padroeiro da Boa Morte, porque quando ele morreu antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, então ele morreu ao lado de Jesus e de Maria. Então ele teve aqui na terra a melhor morte que poderia ter no mundo. E aí a igreja colocou ele como padroeiro da Boa Morte. Então ele é padroeiro da Boa Morte por conta disso. A igreja estava lá, né? Então a igreja tinha os túmulos com as pessoas com seus dentes de ouro e mais os seus pertences de ouro, né? Que foram sepultados juntos. Mas a própria estrutura da igreja também tinha um valor, né? Então os vitrais foram roubados, os azulejos portugueses foram roubados, né? As pias batismais, o sino da igreja, tudo isso foi saqueado, né? Durante o período que a comunidade ficou ociosa, o lugar estava esvaziado, mas não deixou de existir, né? Então o recurso que tinha aqui era a igreja, e a igreja foi totalmente dilapidada, né? Pela ganância das pessoas que não, embora não estivesse mais aqui, a febre já tinha acabado, a terra estava ociosa e a igreja e o monumento estava desprotegido. A fazenda daqui do município passou a criar gado e a dispensar esse pessoal. O colono é o seguinte, ele trabalha, mora na propriedade, trabalha, paga uma porcentagem para o patrão e ele fica com uma parte. Quase igual na época do feudalismo, né? E isso foi perdido a partir da década de 60 e 70. Então essas pessoas ficaram sem emprego, sem trabalhar, e eles passaram a reivindicar terra para eles. E essas terras aqui estavam ociosas. E elas estavam valorizadas e ociosas, né? Por conta. Aí a luta, né, eles criaram um movimento de lutar por esses pedaços aqui de terra. Conseguiram, através dessas lutas, né, e com o apoio do padre, acionar o INCRA desapropriou a terra e aí fez o assentamento. No início foram assentadas aqui 500 famílias. Você vê que é gente pra caramba que chegou. Tem gente que é oriunda do próprio município, mas tem muita gente de fora também, né? Tem gente que veio aqui de cima, de Trajano de Moraes, de Talcara. A gente tem aqui a família Cães, por exemplo, é de fora, não é daqui do município. Mas tem gente que é do município, tem gente que é de Catagal, do norte do estado, que já tinha também uma história de luta pra lá. E também passou pelo mesmo processo de dispensa das fazendas antes, e aí teve gente que foi pra periferia da cidade. O Morro do Kleber, lá em Cachoeira, a maioria é oriunda desse pessoal. Que aí o cara fez um loteamento barato, as pessoas perdiam
esse espaço nas fazendas, mudou para lá. Eu mesmo tenho 3 tios morando lá, que saíram disso, lá da área onde a gente morava. Meu pai também era colono de fazenda. Isso anos 60? Isso é década de 70. 70. Você está falando isso na época do prefeito Birajara, então 60, 70 então o Birajara ele tem essa Birajara importância no início. O prefeito Birajara ele foi prefeito no início da década de 60, antes mesmo da ditadura, né? E ele ajudou, aí nesse caso era um prefeito que ajudava o movimento popular. Foi a primeira vez, talvez a única vez que aconteceu isso no município, porque das outras vezes todos os prefeitos ficaram contra os trabalhadores, não ficaram a favor. Nesse período o prefeito ele ajudou a organizar esse movimento. Ele junto com a igreja, né? Que é a igreja principalmente na década de 70 com a pastoral da terra. Sim, foi o auge, né? Teologia da libertação, pastoral da terra, e aí. Deixa eu acrescentar mais uma coisa, para esclarecer, assim, quando eu falei que as terras estavam valorizadas, elas estavam ansiosas de ser valorizadas, porque no tempo do Dutra, né, nos anos 40, os rios Cachoeiras Macacu, né, o Macacu e o Guapiaçu foram retificados, os rios eram sinuosos, né, que proporcionava, né, uma vazante, o nome, né, A vazante era lenta. Né, e quando o rio retifica, né, as terras que estão nas suas margens não se encharcavam tanto. Além disso, nesse momento também estavam se usando os defensivos organoclorados, né, que é o DDT, o DDD, e isso fez com que a gente erradicasse a malária. Então, já que não tinha mais alagamento, não tinha mais a malária, não tinha mais nenhum problema de saúde aqui nessa região, mas tinha terra fértil para plantar, isso passou a valorizar São José da Boa Morte, que nesse momento estava na mão de uma família chamada Cunha Bueno. Que a reforma agrária não foi feita assim, de uma vez só. Primeiro foi feita uma reforma agrária anterior à ditadura militar, pegou Papucaia, que foi feito pelo presidente João Goulart. João Goulart foi destituído do cargo de presidente e aí a reforma agrária voltou atrás, né? Foi considerada, não foi considerada, enfim, não foi considerada. E aí entregou-se esse espaço todo, que é São José da Boa Morte, a uma família de um deputado chamado Cunha Bueno. Então a grande tensão social se dava na luta entre os lavradores que não tinham terra e queriam espaço para plantar, e a família Cunha Bueno, que tinha um espaço para plantar, mas não utilizava a terra para esse propósito, né? Então as terras ficaram valorizadas e a tensão social em São José da Boa Morte, nesse momento da história, surgiu exatamente por conta dessa reforma agrária que foi desconsiderada pelo governo militar, da necessidade de lavradores terem seu lugar para plantar, né, à beira do rio Macacu, né, com dignidade aqui, mas a fazenda estava na mão de uma família que não utilizava a fazenda. Então isso foi, e aí teve um movimento muito grande por parte dos lavradores, com o apoio, né, desse padre chamado Joaquim von Leeuwen, que o Benício falou anteriormente, que ajudava junto com a Pastoral da Terra esse movimento. Aí que se ressaltar também que o fato da gente ter um prefeito nesse momento que tinha uma postura popular, ou seja, não era elitista nem populista, facilitava, né, esse movimento. Ah, legal. Ele na verdade, ele fazia um movimento. O movimento dele, ele apoiava os operários, né? O Cachoeira tinha uma tradição operária com o pessoal da Leopoldina, e ele casou o movimento dos operários urbanos com os trabalhadores rurais. Isso foi muito importante para o movimento. Deu força. E era um momento de muita efervescência política, né? Então tinha os estivadores no Rio, toda a rede ferroviária que estava sendo desmantelada, né? Tinha um pessoal que ainda acreditava que era possível a gente manter a rede ferroviária funcionando, que era possível reverter aquele quadro. Os trabalhadores ferroviários foi muito gente, assim. Em Cachoeiras, teve uma importância para a rede ferroviária no Brasil única, porque no primeiro momento, lá na década de 20, ainda, Cachoeira era que antes a rede ferroviária ela veio toda da Inglaterra, né?
Então você não tinha um lugar de reposição de peças no Brasil, as peças tinham que vir da Inglaterra. E aí eles formaram uma mão de obra qualificada que conseguia produzir, de torneiro mecânico, né, que conseguia produzir essas peças aqui de Cachoeira. Era o único lugar que produzia isso no Brasil. Então Cachoeira produzia para todos os outros lugares do Brasil. Isso seria no centro? Aí hoje está a rodoviária ali, da rodoviária ele Seria uma pequena siderúrgica, né? Era uma oficina, Era uma oficina. era um grande balcão. A escola Senai. Não, tinha aí escola, depois mas eles tinha construíram a escola também. A escola era para formar os novos trabalhadores para isso. Então os filhos dos operários estudavam nessa escola, eles se formavam nisso também e foi dando uma sequência de pessoas que trabalhavam com isso. Com ferraria, como torneiro, né? E aí produzia essas peças. Então isso fez com que Cachoeira passasse a ter, Cachoeira de Macacu, né? Passasse a ter uma vida urbana muito forte também. Teve time de futebol, 2 cinemas, festival de canção, festival de karaokê, as meninas se reuniam, as adolescentes se reuniam à tarde, ali na 10 de outubro para cantar karaokê. Depois disso na década de 50. Aí, depois que acontece esse movimento todo no início da década de 60, com o Birajara, aí vem a ditadura, e isso passa a ser desmantelado. Cachoeira passou a ser visto como um lugar subversivo, um lugar que criava problema para o Estado, principalmente para os militares depois, então isso foi acabando. Os urbanos, muitos deles foram perseguidos, né, foram torturados, os rurais também. Boa parte desses rurais aí, dessas pessoas que entraram nesse movimento, foram para dentro do mato, ficaram dentro do mato escondido durante um período, que foi fora. Essa história, assim, aí Cachoeira começou a entrar numa decadência. Né? Início da década de 70, aí tiraram a estrada de ferro, a oficina foi desmontada também um pouco antes, e aí aqueles operários, eles saíram daí. O movimento mais forte daí para frente passou a ser dos rurais, trabalhadores rurais, porque a área urbana perdeu essa referência. Aí, mas já tinha um movimento rural muito forte. Que porque também. Eles vinham caminhando juntos, né? Isso, vinham caminhando juntos. Na verdade, um ajudou o outro, né? Sim. Que também na década de 70, assim. Aí já não tinha um prefeito, né? Não tinha um oficial ajudando. Eu trabalho até. A gente entrevistou o seu João, né? Na verdade, o sindicato dos trabalhadores rurais nesse período, ele fazia um papel meio que duplo. Ele estava do lado do trabalhador, mas ao mesmo tempo não estava, ele costurava. Por isso a importância da igreja, porque a igreja tinha uma posição bem marcada. Pelego. Isso aí. Era bem marcada a igreja. Júlio e eu, a gente tem um projeto de fazer um documentário contando essa história com essas pessoas. Vocês já pensaram em escrever um livro, assim? A gente tem esse projeto. Também. Várias pessoas falam, mas vocês têm que escrever. Vocês têm que escrever mesmo, gente. A gente tem que contar essa história, a gente quer contar essa história no documentário. Então, essa pessoa é uma pessoa que a gente quer entrevistar. Então, a gente tem que tratar ela com bastante carinho, que inclusive ela vai dar o contraponto. A gente tem umas pessoas que vão falar contra, outras vão falar a favor. Sim. E a nossa ideia tem que ouvir todos os lados da história. A nossa ideia do documentário é casar todas essas histórias e contar uma história a partir disso. Legal. Sucesso.